Começar mais um dia aí, gente. 4 horas e 22 minutos do dia 4 de outubro. Hoje é dia da gente tentar dar uma olhada aqui na parte constitucional da fiscalização contábil, financeira e orçamentária na Constituição, que é lá do artigo 70 ao 75. A gente também vai dar uma olhada, tentar dar uma olhada aqui em algumas outras coisas também aqui, mas vamos ver o tempo que vai dar cada item aqui. A gente vai montando a programação. Aqui, vamos lá. Ó, artigo 70 vai falar o que aqui, ó. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então vai estar lá, Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Continuando aqui, ó, a gente vai ver aqui o seguinte, ó. A gente vai dar um pulinho no 75, mas depois volta. Ó, no 75 vai estar assim, ó. As normas estabelecidas nessa seção, a aplicação do que couber, a organização, composição, fiscalização dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de contas dos municípios. Aí o parágrafo único dispõe que as constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos, que serão integrados por 7 conselheiros. A gente está vendo aqui um ponto já lá da frente, mas a gente vai ver que o TCU tem 9 ministros e o TCE tem 7 conselheiros. Que o termo aqui a gente não pode confundir. Agora vamos só dar uma passadinha lá no 31, que está lá, tá antes um pouco aqui, que vai falar do município. Aqui, ó. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, que é em simetria com a Constituição quando fala que o controle externo é do Congresso no âmbito federal. Então, no município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, que é no caso a Câmara do município de São Paulo, aqui, exemplo de São Paulo, por exemplo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. O parágrafo 1º do 31 vai estar falando assim, ó, o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. Hoje, como é que está a distribuição dos tribunais de contas no Brasil? Tá assim, a gente tem um TCU, tem o TCE em cada um dos estados. A gente tem 2 TCMs que já existiam antes da Constituição de 88, então eles foram mantidos, que é o TCM do Rio e o TCM de São Paulo. Hoje, a Constituição veda criar tribunais de contas do município, mas a Constituição permite que os estados criem tribunais de contas dos municípios, que é um órgão vinculado ao governo estadual, mas que cuida de repente de X municípios aí de determinados estados. Hoje, como é que funciona? Eles estão presentes na Bahia, no Ceará, em Goiás e no Pará. Então, nesses 4 estados, a gente tem, além do Tribunal de Contas do Estado, o Estado criou esses órgãos municipais, esses órgãos para cuidar de municípios. Vamos falar a palavra correta, né? Que não são órgãos municipais, são órgãos estaduais, mas que cuidam das contas especificamente dos municípios lá que estão naqueles entes específicos. Então é Bahia, Ceará, Goiás e Pará. Vamos continuar aqui, ó. A gente tem aqui já a doutrina já e a jurisprudência bem consolidada dizendo que o Tribunal de Contas não se subordina a nenhum outro poder, nem ao legislativo, ou seja, é um órgão independente. E a gente vai começar agora aqui já na questão da leitura mesmo lá do 70. A gente dá uma passada aqui antes aqui pra gente olhar aqui um detalhe inicial. Agora vamos começar lá no 70 direitinho. Então vamos lá. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. O parágrafo único do 70 vai estar falando aqui o seguinte: prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Então vamos lá. Prestará contas qualquer pessoa jurídica, física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade e guarde dinheiros, bens
e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou em nome desta, assume obrigações de natureza pecuniária. Vamos lá aqui, ó, de novo. O conceito aqui que ele fala aqui é accountability, que é a chamada responsabilização e o dever de prestar contas. Então, de novo aqui, ó. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta, no caso da União, assuma obrigações de natureza pecuniária. Vamos continuar aqui, ó. Eu peguei aqui do material do NEAF aqui uma jurisprudência que também fala aqui o seguinte: não cabe ao Poder Legislativo apreciar recursos interpostos contra decisões tomadas em processos administrativos nos quais se discuta a questão tributária. Isso aqui foi falado por quê? Porque entende-se também que a decisão tomada pelo Tribunal de Contas não se sujeita à revisão, a reexame, no caso, lá pelo Legislativo, entendeu? Não tem essa possibilidade de o TCU, o TCE decidiu alguma coisa e essa decisão não se submeter aí a uma análise adicional. Vamos lá. Artigo 71 vai começar a falar aqui desse controle externo que a gente viu lá, que será exercido pelo Congresso Nacional. Como é que ele vai funcionar aqui? O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, ou seja, o controle externo é competência do Congresso e o TCU vai auxiliar ao Congresso. A gente vai ver aqui qual é o dia aí, vai dizer aqui que compete ao TCU algumas coisas aqui de acordo com a Constituição. Então, de novo. Artigo 71. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Aí vamos lá. Isso aqui cai em prova e, isso aqui é a bendita da decoreba, por quê? Porque a prova vai confundir o que tem aqui no 71 com o que tem lá no 74, que é o controle interno. Vou tentar ler bem aqui pra gente poder não errar nada. Então vamos lá. Compete item 1. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Então aqui TCU tem competência para apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República e vai fazer isso mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Aí item 2. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. Segundo aqui, item de competência do TCU. Olha a nota aqui que é legal ver também aqui, ó. O STF decidiu que com base também no Conselho Constitucional, está aqui o seguinte, ó. As empresas públicas e a sociedade de economia mista, integrantes da administração indireta, estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas, mesmo independente dos seus servidores estarem sujeitos ao regime seletista. Isso aí não é motivo para poder falar que não cabe a atuação do TCU ou do TCE nesse caso, não. Aqui, ó, tem um resuminho legal aqui pra gente não esquecer, que é o seguinte aqui, ó. Vamos lá, ó. Prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. É a atribuição do Presidente da República, tá? Na 84, inciso 24 da Constituição. Então, prestar anualmente ao Congresso Nacional as contas é a atribuição do Presidente. Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo é a atribuição do Congresso. Então o Congresso julga as contas do Presidente. Já apreciar as contas do Presidente da República anualmente, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento, então deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento, é competência do Tribunal de Contas da União, que a gente viu aqui no 71.1. E proceder à tomada de contas
do Presidente da República quando não apresentados ao Congresso dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, é competência da Câmara dos Deputados, lá do 51, inciso 2 da Constituição. Isso aqui que eu acabei de ver tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui bem grandão aqui para dar para ler. Beleza. A súmula vinculante 3 do STF, continuando aqui, vai estar falando aqui o seguinte, ó. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial da apostadoria, reforma e pensão. Aí no caso aqui é uma exceção aqui que está na sua plante 3, que é legal a gente não esquecer, porque isso aqui cai em prova e é legal manter isso em mente. Ó, aqui ó, vamos fazer uma leitura diferente do 71 aqui, pra gente poder ficar com ele bem na cabeça. Olha, como é que seria um jeito legal de a gente ler o 71 aqui, ó. Vamos lá, item 3. Esse item 3 aqui é importante, ó. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do TCU, ao qual compete item 3. Apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Aí vai estar lá assim, ó, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como as das concessões de aposentadorias, reformas e pensões. E lá vai estar assim, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Quando a gente lê aqui fica truncado, mas o NEAF aqui fez segregou o texto para ficar a leitura mais fácil de decorar. Como é que vai ficar isso aqui? O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do TCU, ao qual compete, vamos lá, apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluindo as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, e também apreciar as concessões de aposentadorias, reformas e pensões. Aí não vai estar incluída aqui, que é a ressalva, o que é, ou seja, excluídas as nomeações para cargo de provimento em comissão. Então o TCU não faz essa apreciação dos cargos, das nomeações dos cargos em provimento em comissão, e também o TCU não vai apreciar as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Isso aqui é para a gente poder ler de novo e tentar fixar bem o conceito aqui, porque é importante. Continuando aqui, então já viu o súmula vinculante 3, agora item 4 do 71. Mais uma competência do TCU. Compete ao TCU realizar por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário e demais entidades referidas no inciso 2. Item 5. O 5 está aqui, ó. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe de forma direta ou indireta nos termos do Tratado Constitutivo. Item 6 do 71 aqui, ó. Compete ao TCU fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos com generalizar Estado, DF ou município. Então, o dinheiro saiu da União, o TCU tem que saber o que aconteceu. Cafézinho do dia aqui, ó, 4h36. Daqui a pouco as crianças têm que ir para a escola. Sétima competência do TCU aqui, ó. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional por qualquer de suas casas ou por qualquer das respectivas comissões da Câmara ou do Senado, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e sobre os resultados de auditorias e inspeções realizadas. Item 8 do 71. Compete ao TCU aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei que estabelecerá, entre outras combinações,
multa proporcional ao dano causado ao erário. Então, aqui é um ponto importante aqui, ó. Compete ao TCU aplicar aos responsáveis em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Item 9. Compete ao TCU assinar prazo para que órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. Item 10 das competências do TCU. Compete ao TCU sustar, se não atendida, a execução de ato impugnado. Então, compete ao TCU sustar, se não atendido, a execução de ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. E no 11 vai estar assim: compete ao TCU representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Parágrafo 1º do 71. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional. Isso aqui é uma coisa assim que já foi muito manjada em prova, que fala que é para tentar confundir aqui na hora de cobrar na questão. Ou seja, então, sustar ato é competência do TCU e sustar contrato é competência do Congresso Nacional. Tá aqui no parágrafo 1º aqui, ó. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. E aí no parágrafo 2º do 71 vai estar assim, ó: se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. Então, de novo, aqui o parágrafo 1º e 2º do 71. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. E aí vai falar o seguinte: se o Congresso ou o Executivo, no prazo de 90 dias, não tomar essas medidas cabíveis que a gente falou aqui, o Tribunal decidirá a respeito. Parágrafo 3º e 4º do 71 vão estar assim, ó: as decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. E o parágrafo 4º vai estar assim, ó: o tribunal, aqui no caso do TCU, encaminhará relatório de suas atividades ao Congresso Nacional trimestral e anualmente. Isso aqui cai em prova, aqui é uma beleza. O tribunal encaminhará relatório de suas atividades ao Congresso Nacional trimestral e anualmente. Não esquecer, trimestral e anualmente. Beleza? 17 minutos aqui, a gente foi dos 70 ao 71, que 71 aqui é grande. Eu acho que dá pra fazer um corte aqui pra gente fazer o 102, 103, 104 numa parte adicional. A gente não pode esquecer, o edital nem tá aí ainda do TJ, mas é nessa hora que a gente tem que ficar aqui firme. Por quê? Porque no edital vai ser revisão pra gente poder bater nas cabeças e chegar lá em cima. Beleza? Uma pausa e a gente volta já.